Bom, pessoal, né? Bom, o meu primeiro ponto crucial é uma nova metodologia de ensino em física. Sim, e por quê? Bom, como sabemos, né, a maioria dos professores gostam da maneira tradicional de ensinar, né? Que é o quadro negro, né? É, eles, né, chegam na sala de aula, passam o conteúdo no quadro e já jogam, né, a equação, né, ou as equações matemáticas que regem o conteúdo, né, que está sendo ministrado, né, passo um, dois ou até mais exemplos, resolvem, né, no quadro como, né, se aplica tal equação ou tais equações, né, e já pedem para os pupilos, né, resolverem exercícios do livro texto, certo ou não? Bom, com essa maneira tradicional de ensino, né, os estudantes, né, vão simplesmente decorar a equação ou as equações que foram ministradas, né, na sala de aula, né? Não vão aprender o conceito, certo ou não? Vão simplesmente, eu volto a repetir, a decorar a equação ou as equações que regem tal conteúdo que foi ministrado pelo mestre, certo ou não? Por exemplo, S é igual a Q sobre T, né? Se o professor estiver passando, né, o conteúdo de entropia, né, que essa é a equação que define a entropia, S é igual a Q sobre T, onde S é a entropia, Q é a quantidade de calor e T é a temperatura, certo ou não? Então, nós, né, como portadores do conhecimento, né, devemos, né, sair da nossa zona de conforto e buscar outras formas, outras alternativas para ensinar e para, né, simplesmente facilitar o processo de ensino-aprendizagem, certo ou não? Bom, para exemplificar, vamos considerar duas situações, né? A primeira situação, né, é a seguinte: imaginem o professor Rafael, né, que está prestes a introduzir o conceito de equilíbrio térmico para uma turma do segundo ano do ensino médio, né, na sua escola, né? Então ele leva um experimento, né? Ele pega 3 vasilhas, né, com água, uma contendo água quente, a segunda contendo água fria e a terceira contendo água morna, certo ou não? Então ele primeiramente coloca a mão direita na água quente e a direita na água fria, certo ou não? Ele tira ambas as mãos ao mesmo tempo e coloca, né, na água morna, certo ou não? Bom, daí, determinado o experimento, ele convida os alunos a participarem da experimentação, certo ou não? Né? E depois que os alunos brincam, né, se divertem com o experimento, né, ele convida seus pupilos a se sentarem, certo ou não? E depois, né, ele convida os alunos a responderem a seguinte pergunta, né? A partir do experimento, como vocês definem equilíbrio térmico, certo ou não? Uma segunda situação é: imaginem
o mesmo professor, o professor Rafael, né, ministrando, né, uma aula para o terceiro ano do ensino médio, certo ou não? Cujo assunto é campo elétrico, certo ou não? Ele leva, né, para a sala de aula uma simulação, né? Ele brinca com a simulação, mexe na simulação, mostra para os seus, né, discentes, as linhas de indução, certo ou não? Depois que ele termina de mostrar a simulação, de explicar, né, a simulação para os seus, né, aprendentes, né, ele também convida seus aprendizes, né, para, né, meterem a mão na massa, para brincarem com a simulação. E depois que todo mundo faz a simulação, né, se diverte com a simulação, ele realiza a seguinte pergunta: a partir da simulação, como vocês definem campo elétrico, certo ou não? Bom, com essas duas situações, vimos duas alternativas de ensino, que é e foi, né, o experimento e a simulação. Existem outras formas de ensinar, certo ou não? Bom, vídeos, jogos e a minha nova proposta metodológica de ensino, certo ou não? Bom, agora eu falarei sobre o meu segundo ponto crucial, né? O professor deve ter total autonomia sobre o conteúdo, né? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, né, o professor deve ter total domínio, deve ter total dominância sobre o conteúdo para escrever a história. Por exemplo, um professor chamado Jean, ele resolve introduzir o conceito de ondas, através da minha nova proposta metodológica de ensino, certo ou não? Quando ele está preparando suas aulas, a aula, certo ou não? Ele escreve a história, tudo bonitinho, certinho, certo ou não? E no dia seguinte ele, aplica para os seus alunos. E um aluno, que era considerado, o nerd, o exigente, o mais exigente, de suas aulas, fala para o professor, fala para o professor. Professor, aqui não está falando nada sobre ondas. Está simplesmente citando a palavra ondas umas 100 vezes. Então, o que o professor, o mestre, o docente, o portador do saber não teve? Ele não teve simplesmente autonomia, ou seja, domínio sobre o conteúdo de ondas. Então, o que ele faz? Ele reescreve a história. Em primeiro lugar, ele estuda todo o conteúdo de ondulatória e reescreve a história. Eu falo o seguinte, que professor não é obrigado a saber de tudo. Ele é obrigado a saber somente o suficiente, o necessário, o essencial, certinho?